Salmo 110 e o verso de número 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza, desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, assim será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações. Enche-la de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras. Pelo caminho descendetar-se-á no ribeiro, e prosseguirá de cabeça erguida. O Salmo de número 110, ele já traz a sua própria divisão. Ele se divide em 3 partes: o reino, primeiro o reino, segundo o sacerdócio e terceiro a vitória do Messias. Este Salmo de número 110 é um dos salmos mais citados no Novo Testamento. Nós encontramos expressões do Salmo 110 em vários textos do Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 34 e 35, também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 25, como também em Efésios 1 e 20, e Colossenses 3 e 1. No livro dos Hebreus, capítulo de número 1, versículo 3, e Hebreus, capítulo de número 7, versículo 17 e o versículo de número 21. O reino de Jesus, do Senhor Jesus, escrito aqui neste salmo, ele começa com o domínio. Diz que o seu reino será um reino onde haverá o domínio eterno de Jesus. No livro do profeta Daniel, capítulo de número 7, o versículo de número 14, nós vamos ver a expressão ou expressões deste reino. Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 14, a palavra do Senhor, nosso Deus, traz esta expressão abençoada para nossa meditação. Daniel 7,14 diz a palavra do Senhor: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, e não passará, e o seu reino um único, que não será destruído. O reino de Jesus será um reino eterno, ao mesmo tempo também será um reino universal. Ele reinará em todo o universo, tanto nos céus, na terra, como debaixo da terra. O seu domínio será grande. Zacarias, capítulo de número 9 e o versículo de número 10 traz esta expressão. Também o reino de Jesus é sobre a natureza. Ele não reina só de forma universal, mas também ele tem o seu domínio, o seu reino sobre a natureza. Os irmãos sabem que em Mateus capítulo de número 8, versículo de número 27, os próprios discípulos do Senhor Jesus, que estava com ele, que vivia com ele, que andava com ele, não conhecia ainda o poder e a autoridade que ele tinha. Mateus, capítulo de número 8, e o versículo de número 27, a palavra do Senhor nos diz assim: aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? O reino de Jesus, ele é eterno, ele é universal e ele é sobre a natureza. Ele também reinará sobre a igreja. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 22. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 1,
E o versículo de número 22, a palavra do Senhor traz esta expressão para nós sobre o reino de Jesus, sobre a sua igreja. Ele reinará sobre ela. Efésios 1 e 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ele reina sobre a igreja. Também o Senhor Jesus tem o seu domínio sobre os poderes celestiais. 1 de Pedro, capítulo de número 1, capítulo de número 3 e o versículo de número 22. O apóstolo Pedro, em 3 e 22 de 1 de Pedro, ele diz assim para nós. O texto sagrado diz para nós desta forma: o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências e as potestades. Jesus, ele tem o domínio de forma onde ele reina, ele governa, ele manda, não só em uma parte, ele manda em tudo e em todos. O poder é dele, a glória é dele e quem manda é ele. Seu reino não é passageiro, seu reino é eterno. Ele reinará para todo o sempre, eternamente, amém. O seu reino é universal, não é local. Quando ele estendeu o cetro para reinar, ele vai reinar em todo o planeta, como o Senhor de toda a glória. E a ele todo joelho se dobrará, em cima no céu e embaixo na terra. Haverá um só governante, porque o seu reino será universal. Mandará na natureza, governará sobre ela. Por isso que ele é o que é. É por isso que ele diz: eu sou o que sou. É porque ele tem poder em tudo e em todos e em qualquer lugar, porque foi ele quem criou. Tudo foi criado por ele, para ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele levanta a sua voz e todos lhe obedecem. Por isso que o seu reino é eterno e ele manda na natureza. O vento, o mar lhe obedece. Os pássaros lhe obedecem. Os peixes se transformam em casa de moeda porque lhe obedecem. Eu nunca vi peixe andar com moeda na boca, mas quando ele quer, ele vai na casa da moeda, pega uma prata, é porque ele está determinando, ele manda. Ele não pede permissão. Aleluia. Ele manda porque ele é Senhor. Peixe anda com moeda na boca. Galo só canta quando ele quer que cante. Quando ele determina, não cantará o galo até que tu me negues 3 vezes. A natureza entrou em silêncio. O galo queria cantar, mas não podia, porque a natureza lhe obedece. Calma que você vai cantar. E o galo esperou Pedro negar, mas também foi um cântico jamais visto, porque ele segurou até a hora de cantar. Porque ele comanda, ele manda na natureza. Ele reina sobre a igreja. Ele é o cabeça, ele é o dono, ele é o Senhor da igreja. É por isso que a igreja tem atravessado esse período, desde o primeiro século da história da igreja até os dias atuais. A igreja sempre enfrentou tempestades, perseguições, alguém querendo parar a marcha, alguém querendo destruir, jogando o crente nas cavernas, prendendo o crente, mas nunca conseguiu deter. Criava-se leis, desmanchava-se leis, porque via que não tinha jeito. É porque quem está na frente da igreja é o dono dela. E o dono dela reina sobre ela. E ninguém segura a marcha da igreja. E ele reina sobre os poderes celestiais.
A primeira palavra é a dele e a última é a dele, porque na realidade ele não tem nem primeira e nem última. A palavra dele sempre será a primeira. O texto faz referência para que nós entendamos de que ele fala lá atrás e fala na frente, mas na realidade ele nem está atrás nem está na frente. Ele está sempre no comando de tudo. Ele nunca será o último, ele sempre será o primeiro. Mas ele diz assim: eu sou o último. É para eu entender que ele está na minha retaguarda. E ele diz: eu sou o primeiro. É para que eu entenda que ele está na minha frente. E ele diz assim: vá tranquilo, meu servo, que eu cuido da retaguarda e eu cuido da frente. Eu sou primeiro lá e primeiro cá. Quem manda sou eu, quem manda sou eu. Aleluia, ele é quem manda. Ele manda sobre os poderes espirituais. Ele tem o governo. O Salmo de número 110, há uma riqueza imensurável neste salmo. A primeira referência dele traz sobre o poder, o domínio de Jesus. O segundo contexto deste salmo é que Deus fez um juramento pela sua santidade. Porque os irmãos sabem que quando Deus não tem por quem jurar, ele jura por si próprio, para cumprir a sua palavra. Porque se ele fizer juramento com o homem não vai cumprir e o pacto será quebrado. Mas quando ele quer fazer algo extraordinário, ele jura por si mesmo. Ele diz: eu juro por mim mesmo. É a certeza, é a garantia de que ele vai fazer. Ele não vai depender de mim. Ele não precisa de mim para chancelar e fazer o que ele quer. Ele diz: eu juro por mim mesmo. Salmo de número 89 e o verso de número 35 está a expressão bíblica de que o Senhor faz o juramento por ele mesmo para cumprimento daquilo que ele quer realizar, daquilo que ele quer fazer. O sacerdócio de Jesus, segundo ponto deste salmo, o sacerdócio do Messias. Primeiro, que o sacerdócio de Jesus, ele foi humano e divino em um só tempo. Jesus, todos sabem biblicamente que Jesus era homem e era Deus. O sacerdócio dele era humano e divino ao mesmo tempo. Livro dos Hebreus, capítulo de número 3 e o versículo de número 1. A palavra do Senhor no livro dos Hebreus é um livro bastante examinado e estudado pelos servos de Deus que amam a literatura bíblica. Hebreus capítulo 3, versículo de número 1, nos diz assim o texto sagrado. Hebreus 3 e 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O seu governo era humano e divino. Também o seu governo era compassivo, porque ele tornou-se homem para sentir as debilidades humanas. Hebreus capítulo 4, versículo de número 15. E ao mesmo tempo foi estabelecido por Deus. O sacerdócio de Jesus foi estabelecido pelo Pai. Hebreus capítulo 5 e o versículo de número 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho e hoje eu te gerei. O sacerdócio de Jesus foi estabelecido pelo Deus Pai. Por isso que o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio eterno, não passará. Hebreus capítulo de número 6, versículo de número 20, nos diz assim a palavra: onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de... Observe que o seu sacerdócio, ele é eterno. Não precisará mais de ninguém para redimir, ou perdoar, ou aproximar, ou levar, ou trazer, ou pagar a dívida do homem. Ele pagou uma vez para todo sempre. Sacerdócio eterno.
enquanto durar as gerações dos seres humanos na terra e que forem nascendo, não precisará de nada para redimir os seus pecados, a não ser se aproximar do sumo sacerdote eterno. Porque o seu sacrifício foi feito uma só vez. É por isso que Jesus, ele tem a primazia. O Salmo de número 110, há uma riqueza literária nele muito, mas muito grande. E uma delas é a eternidade do sacerdócio de Jesus. E eu acho lindo. Eu gosto das expressões bíblicas, da literatura bíblica, quando nós vamos examinar e estudá-la cientificamente ou empiricamente. Nós vamos observar e ver a riqueza do texto. Quando Jesus, como sumo sacerdote, prestou o sacrifício, ele tinha que voltar ao Pai. Ele tinha que apresentar, porque todo sumo sacerdote, ou todo sacerdote, ao apresentar o sacrifício, ao fazer o sacrifício, ele tinha que ir a Deus apresentar. Ele tinha que apresentar ao Senhor o sacrifício que ele havia feito. E Jesus fez da mesma forma. Porque na cruz do Calvário, ele era a ovelha muda que foi levada ao matadouro. Profeta Isaías, capítulo de número 53. Ele, quando apresentou o sacrifício que ele morreu na cruz do Calvário, ele agora tinha que apresentar-se. Ele tinha que ir ao Pai. E dizer a ele, como ele disse na cruz do Calvário, tudo está consumado. Em tua mão entrego o meu. Mas após a ressurreição, ele tinha que apresentar o sacrifício. O sumo sacerdote tinha que se apresentar. Por isso que ele ressuscitou ao terceiro dia. Se os irmãos observarem no texto bíblico, quando as mulheres chegaram no sepulcro, que Jesus já tinha ressuscitado, os anjos já tinham removido a pedra, observe que o lençol estava dobrado bem direitinho, porque não dá tempo nós lermos o texto. E a cabeceira do lençol estava bem ajeitadozinho, arrumadinho, e tinha um lenço dobrado. A cabeceira de onde Jesus estava. Aquele lenço dobrado ali, ele estava dizendo: eu fui, mas eu vou voltar. Eu retornarei. E quando ele está, as mulheres vão para ver se ele ainda estava lá. E que vê os anjos, por que procurais o vivente dentre os mortos? Que elas ficaram preocupadíssimas e foram aperreadas. De repente, elas no jardim, ela vê um homem e elas pensam que era o jardineiro. E elas correm para ver se agarrava, se tocava e começa a gritar: jardineiro, jardineiro, aonde colocasse o corpo do meu mestre? Maria Madalena. Eita mulher notável. Esta mulher é uma figura tão importante na história do cristianismo, mas tão importante que às vezes nós vamos analisar o texto e, meu Deus, como é que Maria Madalena teve tanta primazia? Mas não adianta a gente perguntar essas coisas, porque quando ele quer, quando ele quer, está querido e ninguém pode dizer nada. E Maria Madalena queria agarrá-lo, segurá-lo. Mas ele disse: Maria, não me toques, porque eu ainda não fui para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Não me segure agora não, porque eu ainda vou. Eu vou apresentar o sacrifício. Eu vou mostrar a ele o que eu fiz aqui. Eu vou mostrar que eu venci. Aleluia. É por isso que ele sobe para apresentar o sacrifício em sua exaltação. Quando ele se apresenta lá no Salmo de número 24, que as portas eternas estavam fechadas, mas ele disse: abram-se os portais eternos. Eu estou chegando para apresentar o sacrifício. E os anjos perguntaram: quem é este Rei da Glória? Aí ele abre a boca e diz: é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele apresentou o sacrifício ao Pai.
Em Marcos, capítulo de número 16, e o versículo de número 9, nós vemos a sua exaltação. Marcos 16 e 19, do Evangelho de São Marcos, nós vemos a sua exaltação. Estamos correndo por causa do tempo, haja vista que a hora corre rápido. Marcos, capítulo 16, e o versículo de número 19, nos diz assim o texto sagrado. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido aonde, irmãos? Nos céus. E assentou-se à direita de Deus. A sua exaltação. Agora, para nós concluirmos esse salmo tão abençoado, há uma parte nele aqui extraordinária, que está nos versos 5 ao verso de número 7. Salmo 110, do verso 5 ao verso de número 7, nós encontramos umas 3 expressões da exaltação soberana de Cristo. Salmo 110, o verso 5 diz o texto: ó Senhor, o Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, enchê-la-ás de cadáveres, ferirá os cabeças das grandes terras. Pelo caminho descendentar-se-á, e no ribeiro prosseguirá de cabeça erguida. O Salmo de número 110, do verso 5 ao verso de número 7, ele traz a expressão sobre as conquistas, as vitórias que o Senhor Jesus teve. No livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 33, 34, depois 38 e 39, todos os grandes reis, eles teriam um ritual de consagração, Se nós lermos aqui em 1 Reis, capítulo 1, versículo 33, nós vamos observar quando o rei Davi, ele manda pegar a sua mula para a consagração de Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 33, nos diz assim o texto sagrado. 1 Reis 33 diz a palavra: e o rei lhes disse: tomai convosco os vossos servos, tomai convosco os servos do vosso senhor, fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadoque, o sacerdote, como Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Observe que ele mandou ele subir na mula e descer a Giom. Giom rodeava a terra de Cuxi. Ele é o segundo dos 4 rios do paraíso, resultante da divisão do rio que passava pelo jardim do Éden, sendo os demais Pison, Tigres e Eufrates. Gênesis 2 e 13. Giom fazia parte desses 4. Ele era o segundo. E para o ritual de consagração de todos os reis, ele tinha que descer ao ribeiro, junto com o sumo sacerdote, e ali ele ser ungido naquele rio, levantar a cabeça e sair de cabeça erguida. Mas ele tinha que descer. É por isso que no Salmo 110, e o verso 7, diz que ele descendentar-se-á no ribeiro. Ele foi beber da água do ribeiro. E esse ribeiro é o ribeiro de Giom, para o ritual da consagração de um grande rei. Ele tinha que passar por ali. O Salmo de número 110, ele traz esta grande consagração. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele pelejou 2 guerras. O Salmo 110, ele é messiânico ao mesmo tempo. Por quê? Quando o Senhor Jesus estava na cruz do Calvário, durante os seus 3 anos aqui na terra, ele enfrentou muitas coisas, mas a grande batalha foi na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, ele enfrentou uma batalha terrível. Mas eu pergunto à igreja, ele venceu? Foi vitorioso? Tornou-se rei? Tornou-se. Por isso que este salmo ele traz 2 expressões num contexto bíblico muito rico. Aqui ele apresenta Jesus na sua vitória na cruz do Calvário, e
E ele apresenta a vitória de Jesus na batalha do Armagedon. Ele, ao mesmo tempo, ele traz o contexto messiânico e traz o contexto escatológico. Porque no Salmo de número 110, nós vamos ler agora outra expressão em Apocalipse, capítulo 19, e o versículo 19. Apocalipse 19 e 19. Olha o que diz o texto sagrado. Apocalipse 19, 19. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Apocalipse 19, 19, diz assim o texto. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra, àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Se levantaram para fazer guerra contra ele. Mas não adianta. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que ia diante dela. Fizeram os sinais com que os enganou. E os receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E aqui eu quero terminar esta simples reflexão rápida, em virtude do tempo, dizendo à igreja, a igreja do Senhor Jesus, que o nosso mestre, ele já venceu. Ele não vai vencer, ele já venceu. O seu reino é eterno, o seu sacerdócio é eterno, e a sua glória e o seu trono é eterno. A igreja pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus fez o que ninguém poderia fazer. Ele venceu. Aleluia. Ele venceu de forma gloriosa. Ninguém acreditava na vitória de Jesus. Ninguém acreditava. Nem os céus acreditavam. Nem os anjos acreditavam. Os anjos jamais acreditaram que ele venceria. Mas ele veio para vencer. O sumo sacerdote venceu. Jesus venceu e se tornou rei. E eu quero dizer uma coisa, amada igreja de Jesus, ele continuará vencendo, vencendo, vencendo. Ele está guerreando as guerras da igreja. A igreja vive travando uma batalha espiritual tão grande, mas tão grande, que às vezes a gente nem imagina. É de todos os lados. Nós estamos às vezes cansados, dormindo, mas Jesus está guerreando as guerras da igreja. Ele entra onde a gente não entra, ele faz o que a gente não faz. Enquanto o inferno se levanta, ele se levanta para guerrear as nossas guerras. E eu quero dizer à igreja, a igreja do Senhor Jesus, de que ele está conosco. E ele disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E outra coisa, ele bebeu da água do ribeiro. Ele saiu de cabeça erguida. O teu Jesus e o meu Jesus, ele está de cabeça erguida. Ele está de cabeça erguida. Ele é Senhor. Igreja amada, o Senhor Jesus está cuidando de nós, da sua casa, da sua família, da minha família, da sua vida, da nossa vida. As portas do inferno não prevalecerão, porque ele é rei, ele é Senhor, e ele guerreia, e ele manda, e a igreja é dele. Quem diz amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe.